Desde que eu me entendo por gente, eu sempre achei que me cuidar era desnecessário, porque eu tinha coisas mais importantes para fazer do que ficar indo no cabeleireiro, fazendo a unha, ficar perdendo tempo para passar máscara no rosto, fazer hidratação no cabelo, fazer uma limpeza de pele e assim vai. E há alguns anos, mais ou menos uns 12 anos atrás, eu conheci a Jacqueline e ela foi me ensinando pouco a pouco a importância desse autocuidado, a importância de olhar para dentro de mim para eu cuidar do meu externo para minha autoestima. E justamente nesse período que a gente começou a aprender veio a pandemia. E eu tive que superar o maior desafio para mim, que era o quê? Fazer as filmagens, fazer os vídeos. Eu nunca gostei de foto. Eu não me achava fotogênica. Sempre achava que em foto eu ficava horrorosa. E aí meu esposo, ele começava a tirar fotos, postava minhas fotos, colocava minhas fotos no post e aquilo me incomodava pra caramba. E além daquilo, eu ainda tinha que gravar vídeos, me ver nas imagens, me escutar nos vídeos. Como era desafiador para mim me olhar. Gerava raiva, gerava medo do julgamento do outro, eu me achava incompetente por causa da imagem que eu tinha. Imagina eu pegar o celular, virar para mim e ficar me olhando. Nunca, não dava conta. Eu ficava extremamente apreensiva, o coração acelerava, eu ficava tensa, eu esquecia o que eu tinha que falar. E muitas vezes eu acabava não filmando com medo do que o outro ia pensar. Eu procrastinava, evitava as gravações. E aí na pandemia isso acabou se agravando. Por quê? Eu precisava fazer meus vídeos, dar meus cursos online. E aí quando eu olhava para minha aparência, eu me sentia incomodava. Mas como eu achava bobeira, começava a ignorar e achava que era medo, só insegurança e tudo. E a minha imagem externa não estava condizente com a minha imagem interna. E aí eu comecei a fazer algumas limpezas de pele, comecei a cuidar de mim, hidratar meu cabelo. E aí no lançamento de um livro que eu tive, a Jacqueline falou pra mim o seguinte: tá, você vai fazer cabelo e maquiagem, mas e a unha? Você não vai fazer? Eu estava aprendendo a parar de roer unha naquela época. Eu olhei pra ela e falei assim: o que tem minha unha? Deixa ela quieta. Pra que vou fazer unha, gente? Parou. E aí caiu a ficha. Para um lançamento de livro, eu teria que autografar os livros. E o que você iria ver se você fosse pegar um autógrafo meu? As minhas unhas. E foi então que eu me permiti fazer a unha. Acho que pela terceira vez em 40 anos de vida. E eu comecei a ver que é legal. Eu comecei a ver que é bacana. E justamente nesse período eu tive um desafio na minha área de saúde, que algumas pessoas aqui sabem sobre isso, que eu já contei aqui, que foi onde meu paladar alterou. E tudo que eu conseguia comer por uns quase 30 dias era só cenoura. Porque eu emagreci 8,5 kg em menos de 20 dias e eu tive que brigar, lutar para conseguir readaptar o meu paladar e readaptar a minha alimentação. E eu fiquei esse tempo todo sem conseguir me alimentar legal. Enfim, eu sei que eu emagreci, eu sabia que eu não conseguia comer bolo, não conseguia comer pão, não conseguia comer carne, alho, cebola, feijão, café, tudo tinha um gosto horrível para mim. E eu tive que readaptar a minha alimentação para eu poder aprender a sobreviver. E nessa fase eu fui em um médico que ele pediu para eu ir para academia, porque eu havia perdido muita massa muscular. E eu confesso para você, eu só fui para academia porque eu tinha perdido muita massa muscular. Porque se não fosse por isso, eu não teria feito atividade física até hoje. Porque eu nunca gostei de academia, eu nunca gostei de ficar puxando peso, eu nunca gostei de exercício aeróbico, era o que eu me contava. Mas, mesmo assim, eu continuava achando que a academia era desnecessário, que o autocuidado era desnecessário. E assim que meu paladar voltou, adivinha? Eu comecei a comer. E depois, em terapia, eu descobri que era porque eu não conseguia lidar com os elogios do outro. Eu me incomodava. Dentro de terapia, eu consegui cair essa ficha. E eu comecei a perceber, então, que a responsabilidade da minha saúde é o que eu faço com a minha vida. A responsabilidade sobre o meu corpo é minha. E se eu não cuidar dele e eu não manter ele, não abastecer ele com carinho, amor e autocuidado, eu não tenho como trocar esse corpo igual a gente troca um carro, igual a gente troca uma geladeira, igual a gente troca uma máquina de lavar. Não tem como. Se ele estragar, a minha vida vai embora. Então foi aí que eu comecei a valorizar alguns pequenos autocuidados e permitir me olhar diferente e fazer diferente. E aí veio o maior entendimento que me ajudou muito a me cuidar. É que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida
para a gente começar a valorizar o que a gente tem. E muitas pessoas naquela época falavam que era desnecessário, que não precisava, e ia ao encontro das minhas crenças, do que eu acreditava. E recentemente eu aprendi o seguinte: o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. E se eu não cuidar dele, quem que vai cuidar? Qual é a imagem que eu passo do meu corpo? Qual é a imagem que eu passo do meu autocuidado para as pessoas que convivem comigo? Como que eu posso honrar um Deus bondoso e misericordioso se meu corpo não é bem cuidado? Se o meu corpo vive doente? Deus não nos fez para ser doentes, nem feios, nem mal cuidados, nem sujos. E se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Se eu não estou feliz comigo, se eu não gosto do que eu olho no espelho, se eu não tenho saúde, se eu vivo com dor, se eu vivo desanimada, como que eu vou fazer legal para cuidar do outro e atender o outro? Então, para um pouquinho e dá uma olhada para dentro de você. Vê como que você lida com esse autocuidado, como que você se percebe dentro disso tudo. Não é fácil, eu sei que não. Tem dias que eu me boicoto, tem dia que eu como mal pra caramba, tem dia que eu não tô afim de ir na academia. Mas a maior parte das vezes, eu me forço a ser adulta. Ser adulta, isso a gente fala em outro momento, mas eu me forço a ser adulta, a cuidar de mim. Então é um passo gradativo que a gente vai dando quando a gente começa a se respeitar. E aí o dia que você começar a se respeitar, você vai ter tempo para se cuidar. O dia que você entender que todas as atividades que você precisa executar dependem de você, você vai ser o seu maior projeto e você vai começar a cuidar de você. E aí me conta se essa história fez sentido por aí, se eu toquei você de alguma forma.